Olá, minha gente. Sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Softball Não. Nesta sexta-feira à noite, 26 graus aqui em Natal, agora com a sensação térmica de 28 graus. Meio nublado, meio quente, ninguém sabe o que é que vai dar aí do clima, né? E bem próprio para esse nosso título hoje também, que é Futuro Incerto, né? O título desse podcast. Chegamos então com uma pesquisa, para iniciar essa história de futuro incerto, com uma pesquisa que foi divulgada na terça-feira no Brasil, salvo engano, pelo Serviço de Proteção ao Crédito, né? O SPC Brasil. Segundo essa pesquisa, o brasileiro não se prepara para se aposentar. É uma realidade bem diferente, por exemplo, da realidade americana, como lá eles não têm um órgão como a gente tem aqui no INSS. O pessoal realmente passa os seus anos de trabalho já planejando, né, projetando como vai ser a sua aposentadoria quando eles pararem de trabalhar. Muita gente investe no mercado de ações, é até uma sociedade muito, vamos dizer assim, civilizada, não, educada para esses assuntos de economia. É um público muito voltado realmente para o mercado de ações, porque como não tem a segurança de ter um órgão, né, que vai cuidar da sua pensão, digamos assim, quando terminar de trabalhar, eles terminam tendo que planejar isso bem antes. O brasileiro já não tem muito essa cultura, e a gente ainda tem uma cultura pior, né? Porque a cultura nossa é aquela de que o brasileiro deixa tudo para a última hora, né? Que o brasileiro só fecha a porta depois de que já foi roubado, né? Então, nós tivemos a constatação dessa nossa realidade de deixar tudo para a última hora, ou pior ainda, né? De nem se preparar para o futuro, né? Então, segundo essa pesquisa que foi divulgada na terça, né? Os jornais mesmo trouxeram. Eu li essa matéria, por exemplo, na Tribuna na quarta-feira. Hoje de manhã saiu alguma coisa lá no Bom Dia RN a respeito disso. 6 em cada 10 brasileiros não se preparam corretamente para a aposentadoria, né? E vamos ver os números aqui, então. A pergunta primeira, né, que aparece aqui em destaque foi: por que não se preparam adequadamente para a aposentadoria? 32,7% disseram que o óbvio, faltavam recursos para isso, né? O dinheiro só dá realmente para viver, para pagar as despesas mensais, não dá nada para projetar um negócio para frente. Imagine um negócio muito para frente, daqui a 20, 30, 40 anos, dependendo de quando você começar a projetar a sua aposentadoria. 19,6% disseram que desconheciam como começar a poupar, né? Não tinha ideia assim se deveriam começar por poupança, se havia algum plano próprio para isso, se o investimento seria em imóveis, em alguma moeda, realmente não tem a menor noção. Qual a consequência? Essa segunda pergunta que aparece na pesquisa, né? Qual a consequência que a pessoa via, né, por não se preparar para a aposentadoria? 38,8% disseram que imaginavam que teriam uma queda no padrão de vida se comparado com o padrão atual. Isso é uma realidade, até para quem se aposenta pelo INSS, né, vai ter uma aposentadoria, né, um valor mensal até o resto dos seus dias. Até mesmo essas pessoas sabem que o padrão vai cair muito, por vários motivos. Primeiro que os reajustes das aposentadorias pelo INSS já não seguem há muito tempo a inflação, são reajustes diferentes. Se você recebe o salário mínimo, até tem um reajuste maior, mas se recebe mais do que o salário mínimo, a tendência é que em pouco tempo você passe a estar na faixa do salário mínimo. Além disso, quem se aposenta já está com uma idade um pouco mais avançada, é óbvio, né? E esse avançar da idade faz com que se precise cada vez mais de medicamentos, os medicamentos caros, né? A gente passa a ter algumas doenças crônicas, né, que não percebem. Dizem até que o que a gente não faz mais cedo por estética vai ter que fazer mais tarde por saúde. Então, é mais ou menos nesse sentido. Você começa a ter algumas doenças crônicas, vai usar os medicamentos para o resto da vida. E, além disso,
Plano de saúde também fica muito caro, né? Então, assim, a parte de saúde começa a pesar muito no orçamento. E justamente nessa hora é quando o seu orçamento diminui consideravelmente. Então, as pessoas já veem isso. Se você não se prepara para a aposentadoria, né, 38%, né, quase 40%, já sabem que vai vir uma queda no padrão de vida. 26,7% afirmam que seria... eles não conseguiriam viver tranquilamente na terceira idade por não ter uma renda fixa mensal. Isso é uma situação realmente bem complicada. Você não ter uma renda fixa mensal já é complicado você sendo mais jovem. Imagine você já não estando mais no mercado de trabalho, não é? 13,8% creem que não poderão parar de trabalhar. Então, imagina a situação de você já louco para se aposentar, já cansado de uma vida inteira de trabalho e ainda ter que trabalhar, como o povo diz, até a beira do caixão. Terrível. A terceira pergunta, né, que aparece em destaque na pesquisa é para os que vão além da contribuição à Previdência, né? Quem consegue se preparar além dessa contribuição que normalmente é paga ao INSS. Como é que é feito esse preparo? Né? 19,2% disseram que aplicam na caderneta de poupança. Talvez um investimento aí mais sólido, né, na memória, na cabeça dos brasileiros. Sobrou um dinheirinho, vamos lá colocar na poupança. Mas o número ainda é pequeno, né? Apenas 19,2%. 6,2% investem em previdência privada, que é um mercado bem novo no Brasil. E 6,1% investem em imóveis. O pessoal aí tem dinheiro, né? Para investir num imóvel, para se preparar para uma aposentadoria, o negócio tá bom. A frequência com que os investimentos ou essas reservas, essa preparação acontece, normalmente é mensal. 63,4% dos que fazem a preparação fazem essa reserva mensal. Mas a média é que essa preparação ocorra apenas 9 vezes num período de um ano, ou seja, de 12 meses. Não dá para fazer essa preparação realmente todos os meses. E o valor médio mensal dessa preparação é de R$ 258. E o pessoal que já vem se preparando, normalmente vem se preparando há 8 anos. Então, esse tema aí do futuro incerto, porque realmente isso é uma coisa que as pessoas não pensam, né? Primeiro, a gente já não pensa nem que adoece. A gente tem essa ideia de que doença é uma coisa que vai acometer os outros, não vai nos acometer. Nós somos todos feitos de aço, não vamos quebrar nunca, por nada, não vamos sofrer absolutamente nada. Além disso, essa ideia de aposentadoria parece uma coisa distante, parece que nós não vamos envelhecer em momento algum de nossas vidas, nem vamos ter problema nenhum de saúde, né, juntando essas duas condições. Então, as pessoas simplesmente não pensam em aposentadoria. Como eu disse, é uma questão cultural, não é essa a realidade, por exemplo, da sociedade americana, justamente por não terem um órgão que cuida disso. Como a gente tem, o pessoal realmente, vamos dizer assim, confia muito no INSS para isso, mas quem tem um aposentado na família sabe bem o que eu estou falando, que a renda cai muito, né? A renda de um aposentado cai muito e principalmente se considerarmos o quanto vai ser gasto com medicamento, plano de saúde, essas coisas, às vezes até a família tem que complementar aquela renda. A renda do aposentado não é suficiente. Isso eu estou falando em termos gerais, é claro, né? Ainda nessa reportagem, né, um especialista fala que é preciso planejar, é o óbvio, e ele dá até o exemplo de que se você colocar R$ 50 num fundo de renda fixa todos os meses durante 30 anos, você vai conseguir uma reserva no fim desses 30 anos em torno de R$ 100 mil, que daria para você viver. Ele não diz aqui com que tipo de renda mensal você conseguiria tirar desses 100 mil, mas já é um começo, ó, você juntar R$ 50, e aí o povo vai dizer, vixe, 30 anos é muita coisa, mas é melhor você partir de algum ponto e planejar para frente, do que no fim desses 30 anos, que eu vou lhe dizer, passam rápido, porque eu me lembro quando eu era bem pequenininha, garotinha, correndo ainda pela rua, e hoje já se passaram aí 30 anos rapidinho, e eu não fiz essa reserva não, então eu tenho que começar de algum ponto. Essa pesquisa aqui, pelo menos, me abriu os olhos para isso, porque a minha preparação tem sido exclusivamente com o órgão público, né, com o INSS. E a gente sabe que o INSS não anda lá essas coisas todas. Toda época surge uma
uma ideia de que vamos fazer uma reforma, a gente só sabe... Eu só me lembro de um professor de direito tributário que eu tinha, né, o professor Adilson Gurgel, que ele dizia, olha, vai ter reforma tributária, não é o caso, né? Aí seria uma reforma da Previdência, mas ele dizia, vai ter reforma tributária, nós já sabemos uma coisa que vai surgir de qualquer reforma. Vai aumentar a carga de tributos, porque só fazem reforma para piorar os negócios. Então, a Previdência é mais ou menos por aí. Quando diz assim, vamos reformar a Previdência. Não vai melhorar para quem está lá esperando, o beneficiário, né, da Previdência. Não vai melhorar, o negócio é piorar. Cada vez a gente vai tendo que trabalhar mais, investir mais para receber menos. Então, realmente é uma ideia de preparação. A gente vai precisar de muito tempo, acho que no Brasil ainda, para criar essa cultura de que é preciso pensar desde cedo na aposentadoria, desde cedo mesmo, desde o nascimento talvez de um filho. Já é hora de se fazer uma poupança e criar nesse filho, né, a cultura de poupar um pouco para frente, para o futuro, porque as coisas vão piorando, a economia vai piorando para quem vai saindo do mercado e ou a gente se prepara ou vamos ter que ir trabalhar mesmo até a beira do caixão, não vai ter outra solução para o brasileiro. Bom, passando aí então desse tema da Previdência, né, que me chamou a atenção e realmente eu confesso que eu vou começar a pensar com mais carinho nisso, começar a me preparar, já fiz meu orçamento aqui para começar a pensar nessa Previdência por fora. Aliás, lembrei até de uma coisa, hoje eu achei até engraçado o comentário do apresentador do Bom Dia RN, que ele disse, não dá para pensar em previdência privada e esquecer o INSS. A inocência do comentário, né? Porque não tem nada a ver você se preparar para ter uma renda extra, para ver se com essa renda extra você pelo menos empata o que você recebe hoje, com o fato de você esquecer o INSS ou achar, não, deixa o INSS para lá. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você se preparar para o seu futuro não quer dizer que você vai abrir mão do que você tem a receber do INSS ou vai permitir que o INSS quebre, o pessoal faça o que bem entenda com o órgão, né? Não é essa a ideia, vamos deixar então isso para lá. Mas aí a outra coisa que me chamou a atenção também com esse tema do futuro incerto, nessa semana eu estava lendo a Veja, e a Veja fez uma reportagem chamada Quem está na mira dos assaltantes. E eu nunca havia pensado nisso, confesso que existe assim um público-alvo para os roubos, né, assaltos, tentativas de furto, etc. A Veja divulgou que 2 estudos fizeram aí um apanhado dos dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, que foi feita em 2009, né, a PNAD. E os nomes dos estudos são nomes em inglês, são muito chiques, né? Relationship between income and repeated criminal victimization in Brazil. Algo como a relação entre a renda e a vitimização criminal repetida no Brasil. E a outra é o Non-Linear Relationship Between Income, Age and Criminal Victimization in Brazil, que seria a relação, isso numa tradução livre, né? A relação não linear entre renda, idade e vitimização criminal no Brasil. Então, esses 2 estudos aí foram realizados com esses dados da PNAD de 2009. E chegaram a 7 fatores de risco, né? Se você estiver dentro desses 7 fatores, prepare-se, porque há uma grande chance de você ser assaltado. Essa renda, que é considerada uma renda intermediária, você está mais propício a uma tentativa de roubo e furto, porque a partir da renda de 8.401, a renda cresce, o risco deveria crescer, mas você toma mais medidas de segurança. Né? Você vai ter uma casa com alarme, com controle de vigilantes, essas coisas, câmeras, etc. Então, o risco grande é se você ganha até 8.400 e vai subindo. Se você ganha só um salário mínimo, você tem um risco menor do que quem ganha esses 8.400, mas a partir daí o risco começa a decrescer. É um dado interessante, eu nunca havia pensado dessa forma. O segundo risco, né, o segundo dado aí, o segundo fator de risco é a idade. Se você tem até 37 anos, o risco aumenta. A partir daí, decresce. E aqui o dado é bem interessante e vai se relacionar com outros fatores que eu vou falar aqui mais para frente também. É porque, em geral, até os 37, há uma grande chance de você ser solteiro. Como você é solteiro, vive na balada, sai mais, né? Você não vai ficar em casa assistindo Netflix, assistindo jogo de futebol. O seu negócio é estar na rua, nas festas, então você aumenta o risco de ser assaltado.
A partir dos 38, né? Então, a tendência é que você já tenha arranjado o seu pé de meia aí, né? Aliás, o seu pé torto e o chinelo velho, né? Já tenham se encontrado, a sua metade da laranja, então você vai ficar mais em casa e o risco começa a cair. Eu estou mesmo na faixa dos 37, então ainda estou num risco alto. A partir do próximo ano eu já devo entrar no risco menor, isso é ótimo. O terceiro fator de risco é mobilidade. Uma coisa que certamente todo mundo já percebeu é que quem anda de transporte público está mais exposto à violência, né? O risco aqui especificamente o risco de ser assaltado. Se você anda de carro, a tendência é menor. Até a gente vê muito roubo de carro, né? Quando o pessoal para em trânsito, não sei o quê, e pensa que isso é muito, mas se a gente for comparar de fato com quem usa ônibus, né? Quem anda a pé até, quem anda de metrô, não é o caso aqui em Natal, certamente os números de violência para esse pessoal são bem maiores do que quem dirige o seu próprio carro. O quarto fator de risco é o estado civil. Aí entra naquela história que eu acabei de falar dos 37 anos, né, da idade. O estado civil, os solteiros são mais assaltados que os casados, eu já comentei por quê, né? Solteiro vive na balada, isso em geral, né, minha gente? É claro que existe exceção. O solteiro vive na balada, vive em festa, sai mais, academia, não sei o que lá. O casado já está pensando mais em ficar em casa mesmo, no sofá, assistindo TV, então a tendência é ser menos assaltado. Gênero, né? O quinto fator. Os homens são mais assaltados que as mulheres. Mesmo motivo aí, se a gente relacionar idade e estado civil. São os homens que saem mais, as mulheres não saem tanto. Aí é uma questão cultural, claro que eu estou generalizando. Não estou sendo aqui sexista, né, nem machista, nada disso, porque essa é uma tendência. Não quer dizer que toda mulher vai ficar em casa e todo homem vai viver na rua, não é bem assim. Escolaridade é o sexto fator. Quem estudou mais é mais assaltado. Aí entra o outro fator, que é o da renda. Normalmente, quem estuda mais tem uma renda maior, por isso é mais vítima de assalto. Se você estiver lá naquela faixa, até R$ 8.400. Se você estudou muito e conseguiu uma renda maior que isso, a chance de você ser assaltado é bem menor. E por último, o sétimo fator é o endereço. Quem mora em área urbana tem maior risco de ser assaltado. E aí a gente vai relacionando tudo isso, porque realmente no campo a gente não tem muita violência. E aí você relaciona quem estuda mais, vai ter uma renda maior, vai morar na cidade porque é onde estão as melhores oportunidades de emprego para você ter uma renda maior. E por isso esse pessoal todo termina sendo mais assaltado. E ainda tem uma estatística horrível aqui no fim da reportagem, que fizeram os cálculos ainda projetando, né, esses dados da PNAD de 2009. 6 milhões de pessoas foram vítimas de assalto no Brasil no espaço de um ano. Segundo a revista A Cada Minuto, em algum lugar do país, 11 brasileiros se veem diante de um criminoso, quase sempre armado, que os ameaça para roubá-los. Mas o pior é isso agora. Desses 6 milhões, 20%, ou seja, 1.200.000 pessoas passaram pela experiência mais de uma vez. Quer dizer, foram assaltados mais de uma vez no espaço de um ano. Se você estiver nesse grupo de risco, então, a sua chance de ser assaltado 2 vezes, a reportagem até traz um rapaz, coitado, de 23 anos, que foi assaltado 2 vezes em 27 dias. Então, essa é a realidade do Brasil. O futuro incerto, são 7 fatores de risco, né? Passando agora rapidinho, só para terminar. Primeiro é renda, até R$ 8.400, o risco vai aumentando a cada real. Idade, que é o segundo, até 37 anos, o risco vai aumentando a cada um ano que você acrescenta. Depois dos 37, o risco cai. O terceiro é quem anda de transporte público está mais exposto. O quarto, estado civil, são os solteiros, são mais assaltados que os casados. O quinto, os homens são mais assaltados que as mulheres. Sexto, quem estudou mais é mais assaltado. E o sétimo, quem mora em área urbana é mais assaltado do que quem mora no campo. Então, mais uma característica do futuro incerto no Brasil. Ainda nessa parte de segurança, né? Hoje entrou em vigor aí uma lei que foi aprovada no Senado nesse ano,
de que a gente tem que andar, motoristas, né, tem que andar com o farol baixo, aceso durante o dia nas rodovias. Aqui em Natal, minha gente, praticamente você tem que andar com o farol aceso em todo lugar, não é só nas rodovias, porque Natal é uma cidade toda cortada por rodovias. A Via Costeira é uma rodovia estadual, a Rota do Sol é uma rodovia estadual, o que mais? A BR-101 é federal, corta aqui quase que a cidade toda, começando ali no Quarto Centenário. Então, aí tem para a parte da Zona Norte, depois ali do viaduto da Urbana, quase tudo aquilo é rodovia estadual. Lá mais para frente a gente tem rodovia federal de novo. Então, não tem muito o que pensar, não. Quem não quiser tomar aí R$ 85 de multa, que o povo hoje já estava fazendo piada nas mídias sociais, né? Colocando que se você andar de farol aceso, é como se você deixasse de comprar 1 litro de whisky Red Label, né? Johnny Walker. Achei engraçada a piada. Então, deve ser efetivo para quem gosta de beber e dirigir, né? Vai ser bastante efetivo. O pessoal vai acender a luz, pelo menos, aí do carro. Lembrando que não vale acender o farolete, não vale farol de milha, tem que ser realmente o farol baixo. Então, aqui em Natal, como a cidade é quase toda cortada por rodovias, é uma característica bem diferente, bem particular de Natal, a gente vai ter que andar mesmo de farol aceso. Eu confesso que vi até umas reportagens falando que onde foi adotado, isso diminuiu o risco de acidentes, né? E os números mostram que realmente diminuíram as vítimas e tudo. Mas eu confesso que eu começo a achar, a gente está começando a colocar muitas leis para nada. Eu acho que vai chegar um momento em que vão descobrir que o problema não é se você está com o farol aceso ou não durante o dia, né? Se você estacionou o carro errado aqui e ali. Bom, qualquer coisa que seja, se sua velocidade está alta, se você bebeu ou não, o grande problema não são esses detalhes, o problema é o motorista, né? É o motorista que, se não seguir as regras, se não for prudente, porque eu não consigo conceber que você só enxergue um carro, como hoje disseram, não, diminui o risco de batida frontal. Eu não consigo conceber que você só veja um carro de dia se esse carro tiver com os faróis acesos. Eu até compreendo que um pedestre que for atravessar a rua, ele vai ter uma melhor visão se aquele carro está parado ou não, se ele vier com os faróis acesos. Compreendia também em relação às motos. Motos são sempre difíceis de serem visualizadas, porque, bom, o espaço que você tem às vezes para olhar no retrovisor é menor, a moto também é um corpo menor se deslocando. Se você olhar rápido, às vezes não consegue enxergar direito. Então, para a moto era assim vamos dizer assim, um fator de segurança acender o farol, porque era bem visualizado pelos carros, né, e também bem visualizado por pedestres. Agora que todo mundo vai acender os faróis, as motos perderam essa característica de se destacar no trânsito. E, sinceramente, se você não consegue, você motorista de um carro, enxergar outro carro de dia, porque ele não está com o farol aceso, eu acho que você não tem condição nem de dirigir. Você não está enxergando mais nada, você é um risco ao trânsito. Então, eu considero um exagero essa lei. Claro que eu vou cumprir, já estou cumprindo, não quero multa de jeito nenhum, né? Mas a minha compreensão é essa, que vamos chegar um momento que vão fazer estudos para lá, para cá, vão botar para a gente acender o farol de dia, daqui a pouco vão dizer que tem que ser o farol alto, porque o farol baixo não é suficiente. Daqui a pouco a gente vai andar com os pisca-alerta ligados, que é para todo mundo enxergar que o carro está andando, buzinando, vão inventar de tudo aí. Até chegar um momento que vão dizer, não, o problema são os motoristas, então vamos impedir, ninguém vai mais dirigir. Não existe mais carro particular com motorista dentro. Dizem aí, o Google já tem um carro que anda sem motorista, então muito provavelmente esse vai ser o destino da gente. Seremos guiados por robôs, porque vão descobrir que o ser humano não nasceu para dirigir e é um risco quando ele assume a direção. Eu acho que vai chegar a esse momento aí. É o futuro incerto dos motoristas. Já temos o futuro incerto aí de quem está trabalhando, o futuro incerto de quem cai nesses 7 fatores aí para ser assaltado. Então, agora os motoristas começam pelo menos eu vejo assim, né? Começam a se sentir ameaçados com o tanto que a gente está tendo de leis diferentes, né? E cada vez mais se metendo de como você deve dirigir um carro em uma situação até que eu considero realmente esdrúxula. Mas vamos para frente.
Se realmente diminuir, né? Se eu conseguir me convencer que vai melhorar, tá ótimo. Já é o suficiente, porque cada vida que se salva já vale a pena. Ainda nesse tema futuro incerto, aí já para terminar, vou voltar para a Veja e vou voltar para a Tribuna. Vou dizer a vocês, eu sou leitora quanto mais. Eu sou, assim, o que se considera traça de livro. Eu leio tudo, adoro ler, é uma paixão desde criança, né? Desde das revistinhas em quadrinhos, que eu tinha muitas. Logo cedo eu comecei a me interessar por ler jornal. Eu confesso até que no início, lá quando eu tinha os meus 8 anos de idade, a página que eu gostava mesmo do jornal era a página policial. Achava o máximo, né? Aquele monte de roubo, de assassinato, tudo. Hoje é o que eu tenho mais abuso, né? Eu passo assim de passagem, reclamo muito, por exemplo, do Bom Dia Rio Grande do Norte, que eu acordo com ele, e aquelas notícias de polícia, que parece que a gente está assistindo o Patrulha Policial, Cidade Alerta, essas coisas aí, que quem gosta tem um programa específico, mas você que quer ter outras notícias é obrigado a acordar com um plantão, dando lá a lista dos crimes que aconteceram na cidade. Eu não gosto, né? Eu confesso que não gosto, mas nessa época eu gostava. Então, desde essa época, desde criança, que eu leio muito, né? Tudo. Revista, então, já passei por todas, li quase todas. Se cair na minha mão, vou ler. Não tenho preconceito de qual é a revista, né? Se for uma Cara, se for Capricho, se for uma Veja, se for uma Carta Capital, não tenho preconceito nenhum. Leio tudo, por mais que eu não concorde com algumas coisas ou que ache a temática besta, eu leio até o fim para ter minha opinião. Mas o futuro desses meios de comunicação começa a ficar meio tenebroso também, pelo menos como a gente está acostumado a acompanhar. Por exemplo, a Veja sofreu uma modificação tão grande nesse ano, mudou o formato das páginas, deu uma enxugada. Antigamente a gente tinha assim, umas edições de Veja que vinham com 150 páginas, 170 páginas, muita coisa. A Veja agora não chega mais nem a 100 páginas, fininha de doer. As reportagens bem mais enxutas, encolhidinhas, né? Algumas são mais profundas, mas nunca com a profundidade que era antes. Eu sei que eu estou sendo meio saudosista, mas quem gosta de ler coisa com profundidade. Mas eles estão tentando puxar o novo público, né? Esse público que se acostumou a ler 140 caracteres no Twitter. Esse povo de Facebook que compartilha notícia lendo só o título, né? Saiu até uma pesquisa durante essa semana dizendo que a maioria esmagadora de quem compartilha notícia não leu a notícia, né? Compartilha pelo que está no título. Então, o povo está perdendo o hábito de ler e por causa desse povo que perdeu o hábito de ler, quem gosta de ler está sofrendo porque as revistas, os jornais estão mudando. Chegando aqui para a Tribuna, que eu leio também há muito tempo, sou assinante também. Eu fui assinante muito tempo do Diário Natal. Sofri muito, né, com a extinção do Diário de Natal, né, um jornal tradicionalíssimo aqui no Rio Grande do Norte, e de repente fechou as portas. Eu nem me lembro mais em que ano, faz muito tempo isso já. E eu já sofri muito, já desde aquela época, né? Aí quando eu abro a Tribuna, gente, eu abri a Tribuna de domingo, eu acho. Os classificados da Tribuna de domingo, quem se lembra disso, né? Quem é mais antigo certamente vai lembrar. Nós tínhamos, às vezes, 4, 5, 6 cadernos inteiros de classificados, né? Cheios, assim. Não era aquele caderno só de 4 páginas, não. Nós tínhamos cadernos de 8 páginas, 9, 10, 12 páginas. Então, assim, metade do jornal do domingo eram de classificados. Não que eu gostasse, eu nunca tive muito apego aos classificados, não. Mas hoje, aliás, domingo passado, os classificados da Tribuna tinham 4 páginas. E mesmo assim, dessas 4 páginas, a metade de uma era uma propaganda, não era todo cheio de anúncios. O jornal de agora, né, esse da semana que sai, diminuiu muito, né? 2 caderninhos ali. Esportes que tinha direito a um caderno só, não tem mais, é junto com a economia, junto com a arruma de coisa. Então, o jornal, a revista mudaram muito, continuam mudando, e eu não sei se essas coisas ainda existirão no futuro como a gente conhece hoje, né? Se ainda teremos um jornal diário, né? Esse jornal que sai, já não sai todos os dias, né? Porque
Eu não sei por que cargas d'água cismam que segunda-feira não é dia de ler jornal. Você lê jornal terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E segunda, por algum motivo, não existe notícia no mundo, né? Não acontece nada no domingo. Então não sai jornal na segunda, pelo menos aqui em Natal. Certamente em outros locais a gente tem edições, né? O The New York Times tem, mas eu não vou nem entrar nesse mérito, não. E essas revistas semanais certamente vão mudar, porque, bom, a crise está arrastando tudo. Dizem até que a Editora Abril está numa crise grande, mas não vou entrar nisso, não. A grande crise que eu acho mesmo é essa crise da leitura de notícia. As pessoas não querem mais se informar da forma tradicional. Não querem mais ler uma revista, ler uma reportagem profunda, não querem mais ler um jornal com uma reportagem mais profunda, é tudo muito rápido, todo mundo quer tudo muito superficial. E aí, quem gosta daquelas coisas como eram mais antigamente, como é o meu caso, sofrem um bocado porque tem que se adaptar a essa realidade de que as pessoas agora só querem ler 140 caracteres no Twitter e as reportagens daqui a pouco estão todas desse jeito. Um absurdo. Então, não sei até que ponto a gente vai ter no futuro jornal. Talvez seja uma coisa que a gente daqui a uns, nem sei quantos anos, talvez nem demore muito, talvez uns 20 anos, a gente diga assim, que engraçado, o povo tinha aquele jornal com aquelas folhas bem grandes. Eu penso que vai mudar para virar tabloides, né? Aquele formato de revista, o jornal. Ele vai diminuir. Penso que essa seja a tendência e que não vai mais ser diário. É o que eu imagino. A gente tem uma proliferação aí de blogs. Eu tenho um blog também, mas não tem nada a ver com notícia. Meu blog não é para dar furo, não é para dar notícia. O meu blog é naquele espírito do blog mesmo de ser uma coisa de opinião. Né? Então, não tenho nenhum compromisso de ir atrás de notícia, de nada. Eu vou opinar pelas notícias que já foram postas por quem de direito, né? Os jornalistas, os repórteres. Mas, para eu ter essa opinião, eu preciso de reportagens profundas. Não dá para eu estar opinando com a opinião dos outros. Aí já é demais. Eu penso, né? Assim. Então, eu vejo esse futuro incerto aí. Esse tema de hoje rolou nisso, nessa falta de previsão dos brasileiros do futuro. Ninguém quer pensar em aposentadoria, ninguém quer juntar dinheiro para o futuro, é todo mundo vivendo agora. Nessa imprevisão de quem vai ser assaltado, embora se você estiver dentro dos 7 fatores lá, você sabe que o risco é muito grande, até de ser assaltado mais de uma vez. E nessa mudança muito radical de jornais e revistas, vamos ver até quando eles continuam. Para mim, é quem mais tem um futuro incerto desses temas que eu abordei hoje, são os jornais e revistas. Então, pessoal, eu fico por aqui hoje nessa sexta-feira, sempre renovando o convite para vocês acompanharem no sábado, sempre tentando começar às 2 horas, o podcast em inglês, com um tema sempre diferente, bem bate-papo mesmo, para quem quer praticar, para prestigiar esse pessoal de fora que acessa o Softball Não. E o bate-papo já tradicional do domingo, às 10 horas, com a rodada aí da Série C para ABC e América. Os dois vão jogar no domingo, né? Então, domingo a gente vai ter muita coisa a respeito das partidas dos dois, né? Um joga aqui em Natal e o outro joga lá em Sergipe, com transmissão para todo o Brasil. Então, eu renovo aí o convite, sempre dizendo que lá no Twitter vocês podem entrar, @Raíssa, _Silva, e mandar sua sugestão, sua crítica, seu comentário, né? O que é que você quer que a gente bata papo, que é interessante. A ideia do podcast é essa, é uma coisa um pouco mais informal, mais em tom de bate-papo, para a gente descontrair mesmo, especialmente na sexta-feira, com esses temas, às vezes, filosóficos diferentes. No sábado em inglês e no domingo sobre futebol. Então, estou aguardando vocês, já desejo uma boa semana, aliás, um bom fim de semana a todos, né? Quem gosta desse horário até sexta e quem acompanha sempre até amanhã. Boa noite a todos e até lá.